O início de minha atividade na Universidade de São Paulo se deu em 1959, quando fui contratado como físico da divisão de clínica do Centro de Medicina Nuclear. O Centro de Medicina Nuclear, no entanto, apareceu em 1949, 3 anos após a liberação dos isótopos produzidos pelos reatores para a comunidade científica internacional. Desde 1949, no prédio da Faculdade de Medicina, foi instalado o primeiro laboratório de isótopos na América Latina. Nós tínhamos, na época, engenheiros eletrônicos e físicos fabricando os equipamentos que nós utilizamos nos nossos procedimentos diagnósticos. E foi uma época realmente muito interessante, porque os isótopos passaram a ser fabricados no reator da cidade universitária, quando o IPEM, o antigo Instituto de Energia Atômica, foi inaugurado. Então nós tínhamos os isótopos produzidos aqui e os equipamentos também produzidos aqui. A importância da Universidade de São Paulo no desenvolvimento das aplicações dos isótopos radioativos em medicina é fundamental, porque é uma técnica que exige a colaboração de uma equipe multiprofissional, operando equipamentos de altíssima tecnologia e que pode levar a resultados errôneos, se não propriamente operados. E é uma preocupação constante da universidade, do nosso setor, informar especialistas que possam atuar de maneira correta, fornecendo informações diagnósticas precisas, corretas, para a nossa sociedade. Eu sempre gostei muito da terra, da agricultura, dos animais. E quando menina, sempre acompanhei meu pai nos trabalhos que ele fazia na própria casa da agricultura onde ele trabalhava. Durante todo o curso de agronomia, os professores, em geral, me apoiaram muito nos meus estudos. Mas tem um professor que a gente lembra com muito carinho, o professor Dr. Darcy Martins, que foi meu instrutor na cadeira de bioquímica. Nós fizemos um trabalho juntos de iniciação científica, no qual eu tive uma bolsa da FAPESP, que custeou durante todo o curso os meus gastos com apostilas, livros e outras despesas. Ele me ajudou muito, inclusive na minha opção em extensão rural. Lidar com o pessoal da zona rural, no início, não é muito fácil. Você tem que adquirir a confiança do pessoal da zona rural. Eu aplico aí muita técnica que eu aprendi na USP, de agrotóxico, de adubação e tudo mais, e também a parte humana, que eu aprendi na Faculdade de Educação e que a gente vai moldando conforme a vivência que você tem no campo.
Eu escolhi fazer arquitetura porque eu tinha um vínculo muito forte com o desenho. Eu tinha entrado na FAO para trabalhar como ilustrador e, ao entrar, na realidade, foi uma grata surpresa, porque eu encontrei um ambiente muito criativo. Um grande prédio onde os corredores parecem praças e são excelentes pontos de encontro, dotados de laboratórios, marcenarias e uma excelente biblioteca onde se pode pesquisar de tudo. Tive cursos muito bons e desenvolvi trabalhos tanto na área de desenho industrial como de arquitetura. Eu resolvi fazer como trabalho de graduação uma poltrona em madeira laminada. Foi uma pesquisa que deu super certo, hoje em dia ela está sendo produzida por uma grande indústria e inclusive já me deu um lastro para eu continuar minha carreira fora da universidade. O que eu mais gostei na minha passagem pela FAO era a discussão de projeto nos ateliês, entre os colegas. Depois da gente desenvolver algum projeto, a gente se reunia, abria o projeto e começava uma crítica feroz no projeto dos outros e puxava referências e desenhava, e isso era uma coisa deliciosa, porque a gente via a nossa cultura de projeto começando a aflorar e a gente ia se alimentando das ideias dos outros. Se por um lado eu saí com certas dificuldades práticas para exercer minha profissão, eu saí com um pensamento sobre a arquitetura inserida na cultura que eu julgo ser de um valor inestimável. Quando acabou o colegial, eu fiquei na dúvida, o que eu vou fazer? Porque eu gostava de da área biológica e da área exata também. Aí eu tive um professor que me dava aula lá, que ele foi um aluno da USP. E aí ele falou, olha, o seu curso que se encaixa exatamente com você é o curso de Ciências Moleculares. Foi feito para você, né? Eu queria alguma coisa mais pesada, mais forte. E esse curso oferecia tudo isso, apesar da carga em física, química, matemática, biologia e computação. Então eu falei, nossa, é isso que eu quero. Posso não ir muito bem, mas eu quero ir lá, né? Quero ver o que é isso. E aí eu acabei gostando, achei demais. Depois de pensar muito, rádio e televisão, o legal é isso, né? Eu posso trabalhar com essas definições que dão no começo de curso, tudo que emite ondas, seja fora mar, ondas de televisão, rádio. E posso trabalhar em diversas coisas, apresentação de algumas coisas, locução, direção, produção, trabalhar fazendo cenário, direção de ator. Outro ponto que eu acho bárbaro é o contato humano com esses professores. É um grande prazer para mim poder estar com essas pessoas. É uma comunicação muito fácil, não tem esse lado, essa coisa rançosa de intelectual, sou intelectual da Universidade de São Paulo e distante, sabe? O aluno é uma coisa, o professor é outra. Não, aqui a comunicação é direta. Quando a gente tem ideias e quer partir para um lado, isso é estimulado, assim, não tem uma coisa, esse é o meu método, esse é o caminho que se deve tomar, então vão todos em fila atrás, né? Eles estimulam essa iniciativa de cada um.
Nós não temos vínculo nenhum com a USP, então eu fiquei sabendo sobre a escola de aplicação casualmente. Eu nem sabia que existia essa escola. Aí, através de uma amiga, que a filha foi sorteada, entrou aqui, ela me avisou no sorteio do ano seguinte e eu inscrevi o Cauê no sorteio. E quando havia um grande número de inscritos e a gente acabou sendo sorteado. O que eu mais gosto é matemática, né? O que eu mais gosto eu gosto bastante de continha de vezes e Hermefetui. A gente faz uns bonequinhos de papel, ela fala pra gente fazer teatrinho, contar uma história sobre aqueles bonequinhos. Essa semana a gente foi no MAI. No MAI a gente viu coisas sobre índios, falou pra gente desenhar a coisa que a gente mais gostou, escrever embaixo o que era. Por enquanto, a gente só fez um trabalho na aula de computação, né? A gente tinha feito um poema, né? Daí, a segunda-feira, né? A gente desceu para aula de computação, né? A gente teve para digitar o poema, né? Com 15 anos de idade, terminei o ginásio. Aos 21, me casei. Tive 3 filhos. Quando eu tinha 49 anos, meu marido morreu. Então, uma prima resolveu fazer o supletivo e me carregou. Fiz 2 anos de colegial compacto. Em 1987, entrei na USP. Durante esses anos todos, enquanto durou meu casamento, principalmente, me dediquei à família, criei meus filhos. Mas depois eles cresceram, foram para a universidade. Os 3 são formados. E eu precisava fazer alguma coisa com a minha liberdade. Passar no vestibular foi uma surpresa, porque eu não tinha feito o cursinho. Sabia que eu não tenho uma grande cultura, né? Que a coisa melhor que eu domino é português. E quando eu cheguei na USP, que eu fui fazer a matrícula, a secretária perguntou, trouxe a procuração? Eu disse não, a matrícula é para mim mesma. Bem, na USP, além de cursar filosofia, ali no departamento era só atravessar o corredor, podia fazer os cursos nas ciências sociais. Depois fui fazer a faculdade de educação, que eu fiz a licenciatura. E lá é que aconteceu o engraçado, porque na filosofia ainda não foi tanto, né? A cultura não tem idade. Mas ser professora, começar uma faculdade de licenciatura com 58 anos, me olhavam assim, como dizendo, será mesmo? Daí eu consegui um emprego. Não tinha nem terminado, consegui o meu primeiro emprego de registrado, de carteira. Eu tinha 60 anos já. O que eu trouxe comigo da USP, que eu acho que é muito importante, é esse rigor no estudo, o rigor conceitual, o rigor da pesquisa, porque não pode não ser assim. Não usei desse rigor no estudo com os meus filhos, mas eu acho que é muito importante. Até entender a importância disso, demorou um pouco. Mas depois a gente vê que é muito, muito necessário.